os esclarecimentos do Evangelho, os discípulos encontram dificuldade para equilibrarem convenientemente a busca do coração. Recorre-se à fé na sede de paz espiritual, no anseio de luz, na pesquisa da solução aos problemas graves do destino. Todavia, antes de tudo, o aprendiz costuma procurar a realização dos próprios caprichos, o predomínio das opiniões que lhe são peculiares, a subordinação de outro aos seus pontos de vista, a submissão dos demais à força direta ou indireta de que é portador, a consideração alheia ao seu modo de ser, a imposição de sua autoridade personalíssima, os caminhos mais agradáveis, as comodidades mais fáceis do dia que passa, as respostas favoráveis aos seus intentos e a plena satisfação própria do imediatismo vulgar. Raros aceitam as condições do discipulado. Em geral, recusam o título de seguidores do Mestre. Querem ser favoritos de Deus. Conhecemos, no entanto, a natureza humana, da qual ainda somos partícipes, não obstante a posição de espíritos desencarnados. E sabemos que a vida burilará todas as criaturas nas águas lustrais da experiência. Lutaremos, sofreremos e aprenderemos nas variadas esferas de luta evolutiva e redentora. Considerando, porém, a extensão das bênçãos que nos felicitam a estrada, acreditamos seria útil a nossa felicidade e equilíbrio permanentes ouvir com atenção as palavras do Senhor. Buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça. Então, antes de qualquer coisa, a gente deve buscar primeiro ouvir, tentar aprender, tentar se conectar com o divino, se conectar com os ensinamentos do nosso maior exemplo, que foi Jesus Cristo, antes de qualquer outra coisa. Vamos fazer então a nossa prece, entrar em sintonia com os nossos irmãos espiritual, com os nossos mentores, com os mentores da nossa casa. Agradecer ao Pai pela oportunidade de estarmos juntos, reunidos em nome do Senhor, para estudar a palavra do Evangelho, pedir muita luz sobre esta Assembleia, muita iluminação ao condutor do nosso estudo, do nosso irmão. Agradecer a presença dos nossos irmãos encarnados e desencarnados que estão conosco no noite de hoje. Graças a Deus. Desculpa, não deve ser. Deixa eu diminuir um pouquinho. Bom, meus queridos irmãos, boa noite a todos. Já conheço a maioria daqueles que estão aqui, alguns ainda não. Meu nome é Inden, né? Não é Inden, é Inden porque o nome é Hindenburgo. Não é difícil, né? A gente tenta abreviar com Inden, mesmo assim muitas vezes fica incompreensível. Bom, me foi dada a incumbência de trazer para vocês uma explanação, ligeira explanação sobre o tema A Fé que Transporta Montanhas. Eu sou estudioso assim como vocês, eu não mudo muito, alguns estão mais avançados. Eu sou estudioso da casa, estou no vou para o ERG 5, foi anunciado o ERG agora, vou para o ERG 5 e vou para o estudo mediúnico 2. Então sou um pouquinho veterano, só isso, estudando um pouquinho mais, mas óbvio, ainda temos tanto a aprender. A letra dá para ler aí, vocês aí de trás, eu tentei colocar o máximo tamanho possível, para ainda assim, dando uma harmonizadazinha. Bom, então nós vamos estudar hoje o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo e vamos nos dedicar à primeira parte, porque a segunda parte ficou na incumbência da nossa irmã Fran, que vai trazer o complemento na próxima terça-feira. Então, eu fiquei com a primeira parte e a Fran ficou com a segunda parte. Vamos tentar ter uma compreensão sobre o nascimento dessa nossa fé. Alguns já a têm de forma inata. O nascimento dessa nossa fé e a transformação que a fé nos traz. O crescimento espiritual que ela nos proporciona e o crescimento moral junto a ele. Nós crescemos moral e crescemos
resistência, vamos nos aprimorando, nos melhorando. Costuma-se aprender que o crescimento intelectual começa a surgir antes do moral, mas um dia os dois se igualam. Quantas existências poderíamos ter, ninguém sabe, até chegar ao estado de pureza. Portanto, é essa fé que vai nos proporcionar essa transformação moral de que tanto necessitamos para atingir o nosso objetivo final, que é a perfeição. E aí, eu coloco o poder transformador da fé. Eu extraio lá do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, e a gente faz algumas paráfrases a respeito daquilo que está contido lá no Evangelho. O poder que a fé nos proporciona transformar, nos traz como transformação. Este poder que germina em determinado ponto da nossa existência, a cada existência nós tendemos, tinha esquecido, nós estamos com a transmissão direta do Instagram e eu já estava distraído quanto a isso. Então, está bem enquadrado, né? Bom, então esta fé que nos transforma, esta fé que tem a força capaz de nos transformar e nos elevar espiritualmente. Essa elevação é gradual, não se espera que a gente passe a desenvolver a nossa fé e de repente já estejamos num nível elevado. É claro, a cada existência, dentro da mesma existência, quando nós podemos dar um passo a mais a cada dia, a cada ano. Eu sinto isso comigo, o quanto eu já me transformei moralmente, o quanto a minha fé já impulsionou, enquanto, obviamente, ainda temos que lutar por mais, não é? Bom, então é essa fé robusta, a fé engrandecida, que nos faz perseverar e nos traz a energia capaz de vencer os obstáculos. Nós temos obstáculos diários, todos nós sabemos que os obstáculos são no trabalho, os obstáculos são nas relações de amizade, nas relações familiares. Os obstáculos são postos a cada dia no nosso caminho. Não seria no nosso estágio de evolutivo, seria uma vida super monótona se não tivéssemos estes obstáculos a vencer, não é? Um dia, quando estivermos lá em cima, a nível de Jesus, vão ser necessários milhares de anos, talvez, mas um dia chegaremos, então não vamos ter esses obstáculos a enfrentar. Por enquanto são muitos e nos cumpre ter a perseverança e angariar as energias que nos são proporcionadas para que essa fé nos chegue e esse nosso desenvolvimento espiritual venha acompanhando. E aí, pessoal, algo que eu esqueci de dizer no começo, que eu queria já no início alertar, quando se fala a fé que transporta montanhas, nós ficamos imaginando, meu Deus, como é que isso é possível? Transportar uma montanha, não conseguimos conceber algo tão poderoso, não é? Então, que montanha é essa que se referia a Jesus? Jesus falava em sentido figurado, falava em parábolas, de modo que as pessoas da sua época pudessem entendê-lo, não é? E nem entendiam tanto, mas era a forma que Jesus encontrava para transmitir esses conhecimentos e fazer com que esses conhecimentos chegassem aos nossos dias. Bom, então estas montanhas, não devemos tomar a montanha no sentido próprio da palavra, não é? Na etimológico, não. A montanha são as dificuldades que falávamos há pouco. Há uma série de dificuldades postas à nossa frente, e essas dificuldades, essas resistências que ocorrem, a má vontade que muitas vezes temos de avançar e a má vontade que muitas vezes temos de dar para o outro. E tudo isso temos
E, além destas, só consegue o egoísmo e o orgulho, que nós aprendemos desde o Oeste 1, que o egoísmo e o orgulho são as maiores chagas que a humanidade tem. E enquanto a humanidade não conseguir, a nossa humanidade terrena, né? E já aprendemos que a humanidade não se restringe apenas ao planeta Terra, mas a nossa humanidade terrena, ainda tão pouco evoluída, precisa se desfazer dessas chamadas baixas paixões, que são o egoísmo e o orgulho. Estes são entraves muito grandes, são montanhas enormes que temos que transportar. Existem montanhas menores, um morrozinho, uma colinazinha, não é? Mas existem montanhas dificílimas de transportar, que são baseadas quase sempre no nosso orgulho e no nosso egoísmo. Posso passar? Se alguém tiver alguma pergunta, a Cida gosta muito de questionar, né? Nós estamos aqui aprendendo e o que tivermos aprendido, repassamos. Bom, e que fé é esta que o Espiritismo nos prega? Diz, é uma fé raciocinada. O Espiritismo nos faz refletir, nos faz estudar, não menosprezando as demais religiões, mas é no Espiritismo que a gente encontra mais desafios para estudar e duvidar mesmo. A gente não recebe os ensinamentos prontos e fica sem questionamento. Tem muitas e muitas coisas e Deus nos permite que façamos esses questionamentos, que duvidemos. Foi para isso que Ele nos deu a inteligência. Se nós não duvidássemos, ainda estaríamos acreditando que o trovão é a obra da ira dos deuses. Porque nós duvidamos, fomos estudar, a humanidade começou a questionar tudo isso, é que chegamos a esse estágio, a esse avanço tecnológico que ainda vai avançar muito mais. Mas a nossa fé, a fé que prega o Espiritismo, é a fé raciocinada, é aquela que nos permite duvidar e buscar as soluções, e buscar compreender aquilo que é posto, mas não com dogma. Praticamente não se tem, além da reencarnação, que nós acreditamos firmemente, praticamente o Espiritismo não nos impõe dogmas, ele nos faz refletir. E refletindo, estudando, é que nós vamos compreender aquilo que já nos dizia, tinha sido codificado por Kardec há quase 200 anos. Não é? E Kardec é que dizia que essa fé deve estar manifestada em ações concretas e em perseverança. Voltamos a falar da perseverança. E perseverar no estudo, perseverar nos desafios, no enfrentamento dos desafios, para que possamos atingir o estado de moralidade que queremos atingir um dia. Então Kardec enfatiza que a fé verdadeira é aquela que se manifesta através de ações concretas e perseverança diante das adversidades. As adversidades são diárias, não é? É um poder interior que move o espírito constantemente em direção ao bem e à perfeição moral, que este é o nosso objetivo final, chegar a esta perfeição moral. Quanto tempo, quantos anos, quantos séculos ou milênios teremos que percorrer até chegar lá, não sabemos. Não sabemos, vai depender de quanto nós queiramos, né? Tenhamos essa fé inabalável capaz de nos impulsionar a isso, nos fazer renunciar a determinadas coisas, a determinados prazeres da vida mundana, a buscar praticar o amor a Deus sobre todas as coisas, o amor ao próximo é difícil, o amor ao próximo como a si mesmo. Até nós dizemos, né, eu amo a Deus sobre todas as coisas. Não sei, né? Não sei até que ponto nós amamos sobre todas as coisas. E principalmente é mais difícil amar ao próximo como a si mesmo, só Jesus. Eu acho que aqui na
na terra até agora só Jesus. Bom, só podemos fazer questionamentos, né? Nós temos o direito de questionar. A solução ainda estamos por encontrar, mas um dia veremos de encontrar essa solução. Vamos em frente? Bom, e aí, para ilustrar a questão da fé, eu vou trazer rapidamente duas parábolas de Jesus que ilustram bem essa questão. Uma é a do grão de mostarda e a outra, eu até falei com a Fran hoje, Fran, eu vou invadir um pouquinho da sua aula da próxima semana, porque eu vou falar um pouquinho da parábola da figueira seca, mas a Fran vai dar umas explicações muito maiores a respeito, porque já faz parte da segunda parte do estudo do capítulo 19. Então, o que significa esta comparação que Jesus fez da fé com o grão de mostarda? Jesus dizia que se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, sereis capazes de transportar uma montanha. E aí aprendemos que esta montanha, na verdade, está em sentido figurado. Né? A montanha são essas dificuldades, as adversidades, o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo. Tudo isso, essas dificuldades postas, são essa montanha de que fala Jesus. Então Jesus comparou a fé com um grão de mostarda. Eu não sei quem já viu, eu já vi um grão de mostarda, eu já vi os potinhos com grão de mostarda, e são realmente muito pequenininhos, bem pequenininhos mesmo. E a comparação é bem apropriada porque Jesus traz a comparação de uma semente tão pequena que, quando se desenvolve, dá uma árvore de certo porte. Porque eu, inclusive, pesquisei, que já foi resultado da pesquisa que eu fiz, ela pode atingir, a árvore da mostarda, pode atingir de 3 a 5 metros. 5 metros é o teto do segundo andar de um prédio, não é? Então, é quase isso. Então, ela chega a um porte grande, apesar do tamanho minúsculo da semente. Então, essa fé que Jesus fala, é uma fé que nasce ínfima, pequenininha, mas que pode chegar a um volume imenso, desse tamanho minúsculo até uma árvore que pode atingir até 5 metros. Então, esta parábola representa o imenso potencial da fé para gerar transformações extraordinárias. É extraordinário, de uma sementinha de nada até uma árvore maior, né, que atinge uma altura maior do que este teto. O imenso potencial da fé para gerar transformações extraordinárias, mesmo quando parece insignificante no início. O grão de mostarda no Espiritismo. Primeiro, eu separei em 3 partes, em 3 pontos, esta exposição sobre a questão do grão de mostarda no Espiritismo. O potencial de transformação. Vimos que o grão de mostarda nasce ínfimo, tamanho muito reduzido, até atingir uma árvore de certo porte. A fé, mesmo quando mínima ou aparentemente frágil, possui poder latente de gerar mudanças profundas e duradouras no ser humano. Não é o tamanho inicial que importa, mas a disposição de cultivá-la e fazê-la crescer. Inicia-se pequeno mesmo e cabe a nós ir desenvolvendo esta fé até transformá-la numa fé de grandes proporções. Cultivo e desenvolvimento. Como a semente necessita de cuidados, a nossa fé tem que ser irrigada todos os dias, diariamente, com esforço consciente, amor genuíno e dedicação constante. O crescimento espiritual é progressivo e requer paciência. Não é de uma hora para outra, não é? Não é de uma hora para outra que nós saltamos de uma fezinha do tamanho de um grão de mostarda e nos tornamos uma árvore frondosa. Não. É o cultivo diário, é o cuidado diário, é o conhecimento das tentações diárias que nos leva a chegar a este ponto. E aí eu separei também esse título que eu coloquei como subtítulo, o
testemunhos espirituais. Vou ler primeiro, aí depois eu vou citar exemplo que nós tivemos há pouco tempo aqui na casa. Numerosos exemplos de espíritos que superaram provas extremamente difíceis através da fé perseverante demonstram sua eficácia. Suas histórias inspiram e comprovam o poder transformador da confiança em Deus. Nós tivemos um sábado do mês de outubro, acho que 25 de outubro, um seminário aqui a respeito de temas do livro Céu e Inferno, e foi proposto para cada grupo tomar exemplos de alguns espíritos que dão testemunho, deram testemunhos em sessões mediúnicas, em diversas oportunidades. Os temas eram os espíritos endurecidos, espíritos arrependidos, espíritos felizes, sofredores. No meu caso, houve os criminosos arrependidos. E eu fiquei com uma parte que se relacionava ao espírito chamado Jacques Marcourt. E Jacques Marcourt mostrava, estou falando do meu, mas vários, né? Cada equipe trouxe o exemplo de manifestações de espíritos lá do outro lado, quando chegavam do outro lado da vida, e davam testemunho de quanto estavam sofrendo ou quanto estavam felizes, etc, etc. No meu caso, era um espírito criminoso, um latrocida, e arrependeu-se, ele foi guilhotinado ainda na França da década do século XIX, quando se utilizava muito ainda a guilhotina, e ele foi guilhotinado, e depois, pouco tempo depois, a transformação dele foi até rápida, bem rápida. E ele já manifestava, primeiramente, um sofrimento imenso, que ele narrava como ele estava em situação de sofrimento, até que gradualmente chegou ao estágio de arrependimento sobre tudo que fez. Inclusive, ele, ainda como espírito, recebeu a missão de intervir junto àqueles que eram comparsas dele nas atitudes criminosas, para tentar recuperar aqueles. E depois ia ter a missão de, quando reencarnasse, receber o dom de ser um missionário. Então, o quanto a fé, porque foi tudo resultado da fé dele, o arrependimento sincero e a fé que ele desenvolveu, que o permitiu chegar a essa transformação tão grande que ele experimentou. Então, aqui ilustra bem, com alguns dos casos que nós tivemos no seminário, como essa transformação pode acontecer, seja lá do outro lado, seja quando estamos aqui do nosso lado. Bom, a fé não se prescreve, também isso aqui está imposto lá no nosso livro, o Evangelho segundo o Espiritismo. A fé não se prescreve, a fé se adquire, e a ninguém é recusado possuí-la. Algumas pessoas, a gente percebe que já vem com essa faísca, né? Com essa fé inata, que desde criancinha já manifesta esta tendência a algo, seja lá que religião for, mas essa tendência a ter uma fé bastante elevada e que a impulsiona a grandes realizações. Alguns são missionários, né? Missionários destacados para virem nos ajudar a reformar o nosso planeta. Bom, mas alguns têm essa faísca, já a desenvolvem, e diz-se, esse desenvolvimento, essa faísca de que alguns são escritores, já são resultados de grandes vivências mais elevadas que eles tiveram, mais do que muitos de nós. Eu me colocaria no segundo grupo. As primeiras demonstram um sinal de progresso anterior, os da faísca, e os outros são aqueles que vão lutando,
vão recebendo ensinamentos, vão buscando fazer com que aquela sementezinha de mostarda cresça, se desenvolva e se transforme em uma árvore frondosa. Pois é, então a fé não é prescrita, não há uma regra geral, não há uma regra posta a não ser por Deus, para que nós possamos compreendê-la e exercitá-la. Não se prescreve, mas a todos é possibilitado chegar até ela e a ninguém é recusado possuí-la. Possui, vai possuir quem estiver disposto a aceitar, ter esta fé e desenvolvê-la. Bom, aí chegamos à parábola da figueira estéril, que também está dentro desse capítulo. Eu vou fazer uma passagem bem rápida, porque Fran é que na próxima terça-feira vai expor melhor, está mais dentro do material que é posto a ela. Então, aqui também, na parábola da figueira estéril, vemos o quanto a fé nos atinge, quanto a fé nos chega e o quanto nós podemos fazer para desenvolvê-la até atingir aquelas proporções que nós falamos, da sementinha até a árvore. A figueira sem frutos. A parábola narra a história de uma figueira que não possuía frutos, tornando-se símbolo poderoso da inutilidade da fé. Representa isto, a inutilidade da fé quando não é acompanhada de obras concretas e ações transformadoras. Lembra que nós falamos no quadro anterior de Kardec, que falava que a fé tem que ser exercitada, tem que se buscar fazer com que ela cresça e frutifique. Pois bem, então a figueira sem frutos representa justamente essa fé acomodada, que não tem obras concretas, que não sai daquele passinho inicial, né? Pode ter saído um pouquinho do tamanho da mostarda, do grão de mostarda, mas não desenvolveu tanto. A aparência, a figueira seca simboliza as pessoas que têm apenas aparência bondosa, mas nada produzem de bom. Nós conhecemos tanta gente assim, não é? Nós mesmos já fomos, eu já fui e procuro agora não ser mais. Ter aquela fé, eu acredito em Deus, eu acredito, vou rezar isso, aquilo e tal, vou rezar a oração deles, fica por isso mesmo. Não se faz nada, né? Não se faz a caridade, não se serve a alguém. Então essa fé que nós dizemos ter é uma fé que pode nos servir, serve, de qualquer forma serve, mas não frutifica, não nos permite alcançar outras pessoas, que é o nosso objetivo, fazer a caridade. Sem caridade não há salvação. Então é esta a fé que transporta montanhas. A verdadeira fé, a fé que transporta montanhas, é a que produz mudanças produtivas. Se ela ficar só na nossa oração diária, sem que transportemos este dom para o exterior, para produzir algo em prol do próximo, né? Para fazer, para construir, esta fé é a da figueira estéril. Quando nós fazemos com que essa fé frutifique, com que essa fé se desenvolva e atinja as demais pessoas através do nosso amor de praticar a caridade, aí sim nós fazemos frutificar essa fé. Lembrei agora, uma das palestras, há pouco tempo eu esqueci o nome do palestrante que era de fora, e gostei muito da palestra dele, e ele fez uma comparação excelente que eu tomei como exemplo, é que ele faz a diferença entre a caridade e a doação. Eu nunca tinha imaginado isso, sabe? A doação, nós podemos simplesmente pegar aquilo, compra aquilo, uma cesta básica e distribui, entrega, não é? Então, isto é o que eles chamam de doação. Ele não disse isso claramente, mas nós podemos interpretar dessa forma. Então, uma coisa é você pegar e dar o que é supérfluo, ou dar o que já não está usando. Isso não é caridade.
segundo ele, eu concordo, é doação. A caridade é quando nós nos damos do nosso tempo, damos do nosso amor, damos daquilo que não é supérfluo e quando damos com amor, não é? Com vontade de servir. Comprar cesta básica e simplesmente, não, eu vou destinar esse valor aqui e distribuo, é uma coisa. Mas eu comprar aquela cesta básica com amor, com vontade de favorecer aquela família, favorecer aquela comunidade, aí nós já saltamos do plano da doação para a caridade. Engraçado. Esqueci o nome dele, se alguém lembrar. Gabriel. O mesmo ato ele pode ser a doação e pode ser a caridade. Em si. Eu estou falando exatamente, você falando do exemplo da cesta básica. Né? De doar a cesta básica, simplesmente para cumprir aquela tabela, para ser visto doando a cesta. Para tirar aquela foto no Instagram, que é pior ainda, né? Aquela doação que você faz para mostrar que está doando. Outra coisa é você doar no coração, outra coisa é você doar quando for com a intenção realmente de ajudar, de tirar uma família de ficar famoso, de tirar, fazer realmente a caridade. São atos semelhantes, mas com propósitos totalmente diferentes. Perfeito. Eu vou entrar bem em cima, né? Então, bom, o poder da fé em provas e dificuldades. Fortalecimento através das provas. Espíritos imperfeitos, nós, são frequentemente testados através de dificuldades e desafios que têm como propósitos fortalecer a fé e aprimorar a estrutura moral do indivíduo. É por isso que nós estamos aqui no planeta Terra, não é? O nosso planeta, que ainda no segundo nível dentre os 5 possíveis, os grandes grupos, nós viemos aqui para nos submeter a provas e para espiar aquelas nossas imperfeições. É para isso que nós estamos aqui. Kardec compara com um hospital, aliás, os espíritos, né, que o informam. Nós estamos num hospital, porque para os hospitais vão os doentes. Ou nós estamos numa penitenciária, porque na penitenciária estão os criminosos. Então nós somos tudo isso. E estamos aqui para espiar aqueles nossos atos desabonadores do passado, e todos nós, não duvidemos, tivemos atos de que nos envergonharíamos demais se hoje viéssemos a praticar, não é? Evoluímos, espero que sim, e não praticaremos mais. Nós estamos num planeta que estamos espiando e estamos sendo submetidos a provas o tempo todo. O aluno só passa de ano na escola, na faculdade, se submetido à prova, conseguir passar por essa prova. Então, a cada prova que nos é oferecida, temos que passar. Se não passarmos na prova, vamos ter que nos submeter de novo, até que consigamos passar. Alguns passam errado, alguns estudam mais, outros estudam menos. E aí é que alguns alunos evoluem mais, outros alunos vão mais devagarinho. O escudo protetor que a fé nos proporciona. A fé genuína funciona como um escudo poderoso contra influências negativas, desânimo profundo e tentações que podem desviar o espírito de seu caminho evolutivo. Então, é esta fé fortalecida que nos põe como uma armadura capaz de vencer aquelas tentações que nos chegam. Nós sabemos que somos rodeados de espíritos desencarnados, sejam de que tendência for. Temos os bons, temos os nossos mentores, mas temos também aqueles amiguinhos que ainda insistem, ainda persistem no mal, ainda querem nos arrastar para caminhos não aconselháveis. Eu me lembro, essa semana mesmo eu estava brincando, tinha uma expressão que a gente usava quando eu era criança, a gente usava o cão atenta. Na verdade não é nem atenta, é tenta, né? Mas a gente chamava o cão atenta. O cão, na verdade, o diabo, na verdade, é esse espírito menos feliz que está, sim, tentando nos desviar do melhor caminho. E aí, nós, com a fé fortalecida,
formamos essa barreira para impedir que nos cheguem essas tentações a que somos submetidos diariamente. E o exemplo de Kardec. Kardec também enfrentou inúmeros desafios. Quem lembra que já estudou, Kardec inicialmente não era espírita, Kardec sequer acreditava. Né? Quando chegava a ele aquelas histórias que se passavam na sociedade, em algumas casas, na sociedade de Paris, em que se falava das mesas girantes, ele inicialmente não aceitava tais informações que se tratariam de espíritos. Mas ele foi comprovar, ele era um cientista. Então ele foi buscar a comprovação. E aí ele concluiu, vendo como tudo se passava, as respostas, etc., porque, bom, só pode ter uma inteligência por trás disso. E aí, daí ele começou a interessar-se, a pesquisar, mas mesmo quando ele aceitou, quando ele estava produzindo a codificação, ele sofreu grandes obstáculos para tal. A questão de editores para os livros, e tantas críticas na sociedade, porque ele era alguém muito conhecido, era um pedagogo e de grande formação, de muita influência, e de repente aquelas pessoas que o conheciam ouviam falando sobre espíritos, espiritismo, e aquelas pessoas começavam obviamente a duvidar, quem era Kardec hoje, como é Kardec hoje, ou como é Kardec agora. Então, na verdade, o nome dele nem era Kardec, ele assumiu o pseudônimo depois. Pois é, o próprio Kardec sofreu grandes tentações e grandes dificuldades para nos trazer a belíssima obra dele. Como cultivar? Estamos terminando, viu? Vou mais descansar muito. Bom, como cultivar a fé segundo o Espiritismo? Bom, primeiro, o Espiritismo nos propõe um estudo constante. Eu acredito que nós somos, talvez, a religião que mais impõe estudo. Todos nós lemos os livros da codificação. Eu ainda estou para ler mais, mas já li algumas coisas. Tantos e tantos livros que são oferecidos para que nós possamos adquirir o conhecimento e aumentar o tempo todo o conhecimento. Então, penso que o Espiritismo é aquele que mais nos oferece opções e mais nos cobra as formas de estudar. Aqui mesmo na casa, foi noticiado, o Giovanni nos disse, nós temos o estudo mediúnico, nós temos o ERD. Osíris. Oi, Fernando, só fazer uma observação, já que você falou nessa questão do estudo, né? Uhum. A gente percebe nas nossas turmas de ESD a mudança que se opera nas pessoas pela começar assiduamente a estudar a doutrina, né? Isso fortalece a fé, isso muda seu comportamento, porque você começa a estudar e a estudar em grupo. Cada um vai pontuando ali uma maneira de ver um texto, de absorver aquele conhecimento e de colocar em prática. Então, é muito importante essa questão do estudo, né? E é nesse ponto que é transformador também, né? Então, quando a gente anuncia uma nova turma de ESD, vai abrir uma turma de ESD, prestem atenção com muito carinho. Passem a frequentar a terça e a estudar a quarta. E aí vocês vão sentir realmente uma mudança muito grande nessa questão do fortalecimento da fé. Às vezes você chega numa quarta-feira, assim, bem caidinho na aula, né, Cabral? E aí quando a gente começa a estudar, quando a gente traz um texto e começa a dialogar com todo mundo, a gente vê a transformação de ânimo das pessoas. Então é muito importante essa questão do estudo e da reflexão. E aí, puxando o gancho de Cida, por quê? Porque é uma fé raciocinada, não é uma fé de uma crença que é assim e pronto.
né? Então, com o raciocínio das coisas, o porquê elas acontecem como na nossa vida, a gente tem uma compreensão e a vida fica mais leve, né? Mas lembramos que antes do estudo vem o consolo. Quando a gente está sofrido, ou quando a gente vê alguém, né, que não esteja bem, e a gente quer ajudar aquela pessoa, primeiro se consola, primeiro acolhe, primeiro fala, desenvolve aquela fé amorosa de Jesus, e no segundo momento se educa, para que quando venha a ocorrer novamente, as pessoas compreendam o porquê estão passando pelo que estão passando. Então é muito importante que a gente veja o Espiritismo como um abraço, não como um livro, né? O Espiritismo, ele é amor. Jesus, ele veio nos ensinar com a prática, mas óbvio que toda prática é baseada no conhecimento. Mas que é muito importante que a gente perceba que essa fé é um convite para o amor de Jesus. Tá? Eu queria só complementar isso aí, a fala de Cida. Obrigado, Rebeca, e obrigado, Cida, pela contribuição. Bom, estudo é a primeira proposta, né? Depois a oração e a meditação. Aprendemos aqui constantemente que orar é nos fazer sintonizar com a espiritualidade. É nos fazer, nos distanciar do mundo mundano, das coisas que estão ao nosso redor e buscar um conforto, um agradecimento, um pedido. E este pedido é dirigido, este agradecimento é dirigido àqueles que são superiores a nós em termos de moralidade, de conhecimento. São estes a quem nos dirigimos, ainda que a gente possa pedir a alguém de quem é devoto. Por exemplo, eu vou rezar para Nossa Senhora de Fátima. Nossa Senhora de Fátima vai ouvir, quem sabe, através de outros bons espíritos que estão para interceder em nome dela. Então, a nossa oração vai ser ouvida, tenhamos nós o dom de buscar essa sintonia e nos afastar dos maus pensamentos. Essa nossa oração vai ser ouvida. Então, a oração e meditação. E a prática do bem, a prática constante do bem, a prática da caridade, o serviço ao próximo, é isto que vai nos assegurar o crescimento dessa fé, segundo o Espiritismo. Impacto da fé na vida cotidiana. E aí nós trazemos alguns casos que ilustram bem. Casos, por exemplo, de superação de vícios destrutivos, de comportamentos prejudiciais, que muitas pessoas conseguem através de fé, através da oração, através da prática da fé, que deixam determinados comportamentos e vão buscando comportamentos mais salutares, comportamentos que os conduzem a uma moralidade mais elevada. Melhoria significativa de quadros de doenças físicas. Quantos exemplos nós temos de pessoas que oram com fé e alcançam muitos benefícios trazidos pela espiritualidade. Resistência fortalecida diante de sofrimentos e perdas através da compreensão espiritual. Essa resistência porque estamos estudados, né? Estamos como escudo, aquele que ora, que se põe numa situação de comunicação com a espiritualidade, que fortalece-se com esse escudo de que falamos há pouco. Inspiração constante para a reforma íntima e evolução moral contínua. E casos há diversos documentados de grande transformação espiritual que advém desta fé que se cultiva desde a sementinha até chegar à árvore frondosa. Finalmente, concluindo, acho que em tempo, fazendo o seguinte convite à reflexão e prática.
autoavaliação sincera. Reflita, cada um de nós, reflita honestamente sobre sua própria fé. O quanto de fé eu tenho? Ela é um grão de mostarda com potencial de crescimento. Ou ela é uma figueira estéril que não produz frutos. Como é que está a nossa fé? Nossa fé é a fé da figueira estéril ou é a fé do grão de mostarda? Busquemos nos aproximar da fé reproduzida pela parábola do grão de mostarda e não pela da figueira estéril. Cultivo diário. Cultive sua fé diariamente através do estudo dedicado, a oração sincera e a ação concreta, a caridade. Faça dela uma prática constante em sua vida. Transformação ativa. Comprometa-se a transformar sua própria vida através do poder da fé e, consequentemente, ajude a transformar o mundo ao seu redor pelo exemplo e pela caridade. Sem caridade não há salvação. Bem, meus queridos, encerramos aqui a nossa exposição de hoje. Fiz esse estudo, um estudo simples, de aluno, e que será complementado na próxima aula. Nós agradecemos muito a palavra do nosso irmão, tão bem colocada, com sensibilidade, com conhecimento, com estudo. E o exemplo dele nos convida, né? Eu tenho certeza que cada um aqui desejou esse estudo que a Rebeca falou, estudar a mediunidade, estudar o espiritismo, nos auto-estudar, né? No autodescobrimento, autoaperfeiçoamento, a vida é esse movimento de busca. Enfim, muito feliz, muito sensibilizada, muito grata pela reflexão da noite de hoje. Então, meus irmãos, vamos nesse instante agradecer a espiritualidade, inspirando e expirando, para o momento da nossa conexão conosco e com Deus, com a espiritualidade. Inspira e expira, observando essa luz que vem do alto e nos envolve, trazendo saúde, equilíbrio, bom ânimo, coragem, alegria cristã. Amado Jesus, nós te agradecemos por esse instante em que estamos aqui, no recanto de luz Almira Cunha, recebendo a tua luz, o amor da espiritualidade que envolve cada um, na presença dos nossos anjos guardiões, dos mentores espirituais que nos assistem, e sobretudo, sob a égide de Deus, nosso Pai Criador. Jesus, nosso caminho, verdade e vida. Maria, a nossa Mãe Santíssima. Em nome do amor, do trabalho, da solidariedade, agradecido, Senhor, por esse instante, nós pedimos permissão para encerrá-lo, conservando em nós muita fé, muita esperança em dias melhores, a partir das nossas ações aqui enquanto encarnados. Agradecidos, pedimos permissão para encerrar este momento com muita paz e alegria em nossos corações. Agora nós vamos para o segundo momento, que é a aplicação